Meu filho, eu quero muito que você realize seus sonhos. Seus sonhos são meus sonhos. São os sonhos da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Eu acho que elas nem sonhavam coisas grandes. Queriam só o melhor para os filhos e os netos. Pediu em suas preces todos os dias por isso. Você é nosso sonho. Esse é um trecho do último livro da trilogia Terra, de Itamar Vieira Júnior, que é o motivo desse vídeo, é o motivo de eu estar aqui hoje, conversar e compartilhar um pouco com vocês sobre esses 13 livros que mexeram muito comigo e que eu acredito que merece esse espaço e esse incentivo à leitura. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a trilogia Terra, Torto Arado, Salvar o Fogo e Coração Sem Medo, de Itamar. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer de falar nada, porque eu achei extremamente fantástico a construção dessa trilogia e eu acho muito importante eu não esquecer nenhum dos pontos que eu coloquei aqui. Então, às vezes, eu posso dar uma olhadinha aqui, para eu compartilhar todos os meus pensamentos e as minhas reflexões, sem esquecer de nada. Itamar, quem é, né? Vamos começar primeiro por esse escritor, que foi a minha motivação inicial a começar a ler esses livros, né? O Itamar, ele é um geógrafo e ele é um escritor da minha terra, ele é baiano de Salvador, Bahia. E eu comecei a ler O Torto Arado, né, que é o primeiro livro da trilogia, porque o clube do livro que eu participo já tinha lido, aí eu nunca tinha lido um livro de autoria de um escritor da minha terra, né? Sendo bem sincero, eu sei que tem outros muito aclamados e famosos, Jorge Amado, enfim. E aí eu falei, eu vou dar uma chance, assim, né? Vou começar. Fui muito, sim, grandes expectativas quando comecei a ler Torto Arado. Tanto que eu li os 3 no Kindle, mas eu pretendo comprar para colocar aqui na minha estante. E ele superou todas as minhas expectativas e me tocou muito. E daí eu já sabia que eu ia continuar a lendo. A minha ideia era comprar o livro, reler Torto Arado, e depois comprar os outros e ler Salvar o Fogo e O Coração Sem Medo. Mas o meu clube do livro, esse mesmo que me deu essa faísca para começar a ler, decidiu que o livro do mês de maio seria Coração Sem Medo. Como eu iria ler Coração Sem Medo sem ler Salvar o Fogo, não seguindo a trilogia, não tinha como. Então eu decidi que eu ia ler tudo no Kindle, mas eu ainda irei comprar para reler e deixar aqui na minha estante. Porque essa trilogia que o autor, o escritor, ele denominou, ele nomeou de Terra, ela é uma construção histórica da relação desse bem que é de extrema importância, que ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Como é que se dá essa relação entre os seres humanos, entre os povos que originaram o povo brasileiro, né? Como é que se dá essa relação? Como foi essa construção histórica dessa posse de terra, da relação da terra mesmo com os moradores do nosso Brasil. E eu acredito que é uma literatura que tem um aconchego especial para quem é do Nordeste. Eu assisti alguns vídeos, algumas entrevistas ao longo dessa minha jornada de leitura da trilogia do escritor do Itamar, e ele fala muito sobre isso, que é uma escrita para todo brasileiro ler, mas que o nordestino, quando lê, ele tem uma sensação diferente, porque a Bahia, falar da minha terra agora, né? E a gente tem uma cultura de muito misticismo e de uma ai meu Deus, pluralidade cultural religiosa muito grande. E o livro traz um pouco dessa construção,
mística das religiões. E foi algo que me tocou muito. E daí eu vou agora adentrar cada livro, assim, e tocando nos pontos que eu achei mais importantes e que mais me tocaram, né? Eu comecei lendo o Torturado, que é o primeiro da trilogia, e ao longo de todos os livros, na verdade, existe a versão da história do povo brasileiro, só que de um ângulo diferente. Quando a gente costuma ler os livros, a gente costuma ver histórias do ponto de vista do dominador, de quem se dá bem na história, né? Eu falo assim, e eu tô falando isso porque eu gosto também. Mas quando a gente lê, por exemplo, quando a gente assiste a série de Bridgerton, que é algo que eu amo, viu? Eu amo uma coisa bem histórica e tal. A gente está vendo o ponto de vista da sociedade, de uma classe dominadora, extremamente abastarda de recursos, e você fica, eu queria. Eu fico pensando assim, como eu queria morar ali, ser galanteada, ficar sentadinha, arrumadinha, lendo o livro. Mas aquela ali é uma pequena parcela da população. A série como todos os livros que eu gosto e que eu ainda pretendo ler porque eu só assisti a série, mas ele traz o retrato da sociedade desse ângulo, né, dos dominadores, né, da sociedade que tem condições financeiras. E essa trilogia, ela constrói a história na visão do oprimido, das classes sem, sem condições financeiras, que tinha que realmente lutar pela sobrevivência, né? Que são os povos que foram escravizados, os indígenas, e Torturado ele começa essa construção no período pós a lei da abolição, do fim da escravidão, né? E aí ele traz essa ideia, eu vou até ler um trecho aqui que resume de uma forma curta o contexto histórico, né, em que se começa a narrar as histórias dessas pessoas ditas comuns, ditas que são as oprimidas, é aquela classe que não venceu, digamos assim, né, na história do povo como um todo. E é mais ou menos esse o contexto e como a história se desenrola. Eu achei esse trecho assim bem explicativo sobre o contexto em que os livros, né, de uma forma geral, começam e eles estão inseridos. Meu povo seguiu rumando de um canto para o outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos, né, por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não podiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar casa. Passaram a lembrar para os trabalhadores como eles eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons, por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. É nesse período, né? É, a lei, o fim da escravidão, vocês são livres, façam o que vocês quiserem, não tem mais chicote. Mas e daí? Vai para onde? Com que recurso? E aí eles saem daquele lugar de colonizadores, de escravizadores e se colocam no lugar de bonzinhos. E vocês podem usar aqui a terra, vocês trabalham aqui, continuam trabalhando, demandando todo o seu esforço aqui, e o tempo que sobrar vocês vão lá, vocês agora são livres, vocês podem plantar, vocês usam aqui a terra, né? Vocês podem usar a minha terra, só não construam casas de tijolos. Não, não, não. Continuem na tapera, e produzam seu sustento. É nesse contexto que a história começa.
Algo que me chamou muita atenção ao longo dos 3 livros é que as protagonistas são mulheres. São mulheres pretas que revelam o sofrimento do que foi esse processo histórico de pós-escravidão, de uma sociedade extremamente desigual, preconceituosa, racista e violenta. E ele, doutorado, começa nesse processo aí, né, de luta pela terra, dessas desigualdades absurdas de eu não sou mais o senhor de engenho que manda em você, eu sou o seu empregador, você é só o meu empregado. Você trabalha para mim, mas você agora é livre. Mas que tipo de liberdade é essa? Que eu não posso ir para onde eu quero ir porque eu preciso sobreviver. E para eu sobreviver, eu preciso de uma terra emprestada que o bondoso senhor de engenho está me cedendo. E que liberdade é essa que eu não tenho recursos, em que as relações continuam desiguais, que você manda e eu obedeço de uma forma mais sutil, sem usar o termo diretamente? Eu sou, você é explorado, mas sem um chicote, com outras ferramentas de manobra e de manipulação, né? E isso é o contexto histórico, né? De onde começa o livro. E a história do primeiro livro, ela gira em torno de duas irmãs, que é a Bibiana e a Belonísia. E o que mais me marcou na leitura de Torto Arado é o misticismo religioso. Durante o livro, a gente consegue ver eles expressando de uma forma bastante cultural e viva a sua religião. Ao longo de toda a narrativa, você vê os encantados ali presentes, os rituais. Eu vou encontrar aqui um termo que ao longo da leitura, eu fiquei bastante interessada em entender o que era. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho, acho que aparece logo no começo, que era a forma que eles chamavam a reunião religiosa. Achei, era isso mesmo, jare. Então, a religião e a cultura dos povos que foram escravizados, da descendência afro-brasileira, ela é bem viva nesse livro, né? E fora que a história ela se passa toda no interior da Bahia, que essa construção dentro da minha terra. Então, assim, tudo isso foi mexendo muito comigo, essa exposição sensível e esse olhar para essa parte da história que muitas vezes é apagada. Então, assim, quando eu li Torturado, eu fiquei extremamente encantada com esse processo de construção e de visibilidade de uma cultura que normalmente não é tão explorada na literatura, né? E daí eu segui para o próximo livro, que é o Salvar o Fogo. Ele já tem uma perspectiva um pouco mais diferente. Existe a luta pela terra, só que as relações elas já acabam já mudando um pouquinho e o próprio povo que daquelas comunidades, né, eles começam a enxergar a saída daquele interior e a vinda para a cidade como uma possibilidade de melhora de vida. Então ele já começa a se rumar, a criar esse rumo, né? Essa perspectiva de que é na cidade que eles vão encontrar um emprego melhor, que a terra não está produzindo. E traz um pouco dessa relação de seca e inundação, já vem de Torturado, né? Que para você produzir na terra, tem que ter um equilíbrio. Não pode estar num período completamente de chuva, porque inunda tudo e não se produz nada, e também um período completamente de estiagem sem chuva que não se produz nada. Então, essas aflições, né, naturais do campo, elas são construídas no Torturado e elas também acontecem no Salvar o Fogo. E essa luta pela terra, ela ainda existe, só que aí eu trago um pouco assim da minha linguagem, né, que está um pouco fora do que o livro diz assim claramente. Mas o que é que eu percebi? As terras que foram dadas ao povo
que foi escravizado para eles produzirem e sobreviverem, não foi entregue de uma forma formal, oficial, com um documento. Eles pagavam uma taxa, recebiam um recibozinho e pronto, pode ficar usando aqui essa terra, continue trabalhando aqui para mim, preste os serviços que você continuava, que você prestava antes e use essa terra, você vai ter que pagar alguma coisa. E com o passar do tempo, as coisas foram se oficializando e se formalizando. Então, os donos da terra tinham suas escrituras, seus documentos, e essas pessoas, como elas iriam provar que as terras eram delas? Elas não tinham como provar, então elas foram literalmente sendo expulsas. E elas iam ter que procurar uma outra forma de sobreviver. Então, a perspectiva de vir para a cidade nasce desse contexto de, tá, a terra, eu não tenho como provar que a terra é minha, eu estou meio que sendo expulsa daqui, as piores terras, o pior local de produção é o meu, não tenho mais como tirar o sustento da minha família, e aí os homens, né, acabam buscando nas cidades e outras formas de encontrar e fazer renda e sustentar a sua família, né? Fora daquele contexto só da terra. Então, Salvar o Fogo traz um pouco dessa construção ao longo do tempo, né? Mostra a completa desigualdade agrária, dessa coisa da posse da terra que eu falei aqui anteriormente, e algo que é muito marcante, que aconteceu na nossa história, que os jesuítas, eles vieram, né, para o Brasil no período colonial com a intenção de catequizar os índios, os escravos. E nessa segunda etapa da trilogia, no segundo livro, você vê o poderio da Igreja Católica dominando a comunidade. Isso foi algo que me chamou muita atenção. Eu comentei até com meu marido, eu falei, gente, esse segundo livro não tem nada de encantado. Era extremamente virou um tabu falar sobre a sua religião. O correto era você ir para a igreja, você ter sido batizado e você ter se convertido. O próprio povo, a própria comunidade do povo mesmo, eles condenavam e eles criticavam aqueles que queriam continuar cultuando a sua herança ancestral, a sua religião. Isso era algo extremamente proibido. Existem algumas cenas, uma ou outra, em que você vê assim, de uma forma bem escondida, e como se fosse algo. Sabe a época da Inquisição das Bruxas? Da Idade Média, que você fazia, você era condenado e você se sentia condenado, então dá para você ver de uma forma bem clara e aberta o poderio da Igreja Católica. Ela domina de forma é, mental, espiritual, né, a comunidade, e como também de forma material, porque ela é a dona das terras. As pessoas ali ao redor têm que pagar o imposto, a comunidade paga o imposto para a igreja para utilizar aquela terra. Então, é um outro período da história, né? Nesse livro, o foco é a Luzia, é uma mulher que sofre todo tipo de violência que você imaginar e de racismo, de preconceito, inclusive da própria comunidade. Ela tem uma corcunda e ela é vista como uma feiticeira, uma bruxa, uma possessão do mal por conta daquilo ali. E olha que ela é a lavadeira do mosteiro, ela lava as roupas do mosteiro, enfim. Mas mesmo assim, a própria comunidade a vê como uma possuída do demônio. Enfim, mas conta a história e a luta dela, nessa luta pela terra, luta pela imposição de quem ela é, da sua ancestralidade, da sua história de vida que ela carrega, da sua ancestralidade, né, da sua geração anterior. E é um livro também muito bonito. Eu acho que Itamar teve uma sensibilidade muito grande e ele tem propriedade, porque além de ser geógrafo, ser escritor baiano, ele tem diversas especializações, mestrado na área de estudos étnicos. Ele é servidor do INCRA, trabalhou com populações quilombolas. Então, o livro dele tem os livros, né, tem aquele ar de literatura, é ficção, mas tem a verdade da história do povo ao longo das descrições e do que você lê ali. Então, é uma ficção com um pezinho de verdade,
pezinho não, né? O corpo todo de verdade. Então, esse livro ele mostra nitidamente assim a mudança religiosa. Você sai de um livro torturado com os espíritos presentes, os encantados presentes completamente para para um segundo livro que as pessoas estão se benzendo e, enfim, negando a sua. É um apagamento cultural. E nesse segundo livro existe também uma presença de um apagamento da descendência indígena. O primeiro, ele é mais focado realmente nos povos escravizados, né? Nos povos africanos. Eu posso estar aqui sendo bem ignorante nos termos que eu estou usando, mas, enfim, eu estou usando os termos que eu acredito que melhores se encaixam também, de acordo com a minha perspectiva. Então, como eu estava falando, o Torturado ele foca muito mais nos povos negros, no povo preto escravizado. No Salvar o Fogo, ele já inclui também o quanto o povo indígena também foi apagado, né? A sua cultura, a sua religião, as suas crenças também foram apagadas pelo poderio da Igreja Católica. Então, ele vai construindo, né, essa linhagem até chegar no Coração Sem Medo, que foi o que eu termino agora, que foi um livro bastante tocante. É um livro em que a história gira em torno de Rita Preta. Ela vem dessa mesma linhagem aí e ela foi obrigada, aos 12 anos, pela avó, para vir para Salvador, para trabalhar na casa de uma família e sair de lá do campo e vir para cá. Ela foi compulsoriamente obrigada a vir. Então, o livro traz essa construção. Ela sofreu diversas formas de violência, de exploração, porque não existe mais a escravidão, mas existe a exploração da mão de obra barata, não é? Então, ela viveu aqui em Salvador e durante a sua adolescência sozinha, sem família, sem ninguém para com quem ela pudesse contar, para proteger. E nesse processo, ela engravidou, teve 3 filhos, cada um de um homem diferente, viveu relacionamentos extremamente abusivos, inclusive o relacionamento que ela vive. No momento que o livro começa, é um relacionamento que você fica assim, meu Deus, por que essa mulher está. Sabe, você fica. Mas aí você entende que é toda uma construção, né? De apagamento da identidade, de você não saber o seu valor. Ela não sabe o valor que ela tem. Então, ela vive um relacionamento também caótico, extremamente, enfim, doentio, tóxico. Não assim, gente, ela é amante. Resumidamente, ela é amante, ela aceita ser amante, ela sabe que o cara que ela tá tem a família dela e é isso. Não é o pai de nenhum dos 3 filhos dela. Então, enfim, aqui já tô até trazendo um pouco mais da história, sem trazer só as minhas reflexões, né? Mas o último livro, ele traz a história da Rita Preta, uma caixa de supermercado que luta para sustentar os filhos. E aí, nessa construção histórica de vir para a cidade, onde é que essas pessoas que vieram de lá, que não tinham recursos, que não tinham posse de terra, elas se localizam na cidade, nas periferias, no subúrbio, e nos vilarejos, onde todo mundo vive amontoado, sem saneamento básico de qualidade. É nesse lugar que essas pessoas elas conseguem sobreviver. E nesse contexto, nessa vila que ela mora, acontece uma situação que o filho dela mais velho, o Cid, ele desaparece. Então, o livro inteiro é ela nessa busca por encontrar o filho, onde está o filho mais velho dela, né? E ao longo dessa leitura toda, a gente vê vários aspectos, né, de discussão social, que eu anotei aqui, eu não quero esquecer. A gente vê essa construção das favelas, das periferias, a desigualdade e o preconceito que a gente vê nas cidades grandes, né? De centros lindos e maravilhosos e ao lado tem uma favela com casas no bloco. Eu tô olhando aqui, eu tô vendo, inclusive, isso. As outras formas de escravidão. Porque Rita, ela trabalhava em uma casa de família, depois ela foi trabalhar no mercado, mas ela era uma mão de obra barata e explorada, assim como outras personagens que estão no livro também, né? As amigas de Rita, outras personagens é, que vão contando a história junto com a história da Rita. E nessa busca
pelo desaparecimento do filho, existem outros temas que são conversados e que nos fazem refletir, como a atuação do Estado nesses locais de periferia da favela, como é que o Estado atua, e aí cabe cada um fazer sua reflexão ao longo da leitura e tirar suas próprias conclusões, mas foi algo bastante forte e tocante para mim, ao longo dessa leitura. A gente vê alguns pontos assim de quando você, por exemplo, aqui na minha cidade, em Salvador, quando você visita um centro histórico lindíssimo como o Pelourinho, como o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, a gente só fica admirando, achando ali extremamente lindo. E existe uma sensibilidade, na escrita de Itamar, que ele traz o olhar a você ver a construção da ancestralidade daqueles que carregaram os tijolos, daqueles que deram suor à vida, que foram explorados, que se sacrificaram para fazer a construção desses lindos espaços culturais estarem sendo vistos até hoje, né? Quanto sangue, quanta exploração, quantas chicotadas, quantos pretos, negros não morreram naquele processo ali. Então, é um olhar diferente para uma história que estamos acostumadas a ver só de um ponto de vista. Então, tem todos esses pontos que a gente vai refletindo e vendo ao longo da narrativa dos livros, né? E quando eu terminei de ler todos os três, não, tem que falar uma coisa muito importante. Nesse último livro, a gente já vê um pouco do resgate desse misticismo. A Rita, ela resgata um pouco dos encantados da religião ancestral, né, do seu povo. Em muitos momentos ela tem vergonha de dizer de onde ela veio, que ela veio do interior, da sua origem, da sua família. E você vê a construção de identidade dela se formando ao longo da narrativa, com ela entendendo o seu lugar na história, na sociedade, e sendo mais aquela que vai dizer: sou eu mesma, foi eu que vim do interior, a minha família era pobre, era preta, não tinha terra, e ela é aquela narrativa, aquele trecho que eu li lá no começo, sabe? Que ela vê o filho dela na universidade se realizando e ela fala que ele é o sonho de toda essa geração, né? É muito lindo. Assim, eu vim aqui fortemente recomendar essa leitura e não quero dar spoilers, mas essa reflexão toda que foi me tocando ao longo de todos os livros, não podia ficar guardada só para mim. Eu queria muito compartilhar, eu queria muito incentivar a leitura desses 3 livros da minha terra, das minhas raízes também, porque de uma forma coletiva é a história do povo brasileiro e é de extrema importância. Eu acho de extrema importância todo mundo se expor a esse conhecimento, como o Itamar falou, né? A literatura ela não tem o lugar de promover a literatura, né? Os 3 livros que ele escreveu, não tem esse lugar de promover a discussão do que pode ser feito na sociedade. É óbvio que tem os pontos reflexivos, tem aqueles temas que acabam sendo abordados no livro que merecem e que já são discutidos pela sociedade, mas os livros, eles não têm esse objetivo, mas não deixa de ser mais um grãozinho ali incomodando, a sempre nos lembrar que os rastros de todo esse processo histórico de apagamento, de cultural, de diversos povos, né, os povos indígenas, os povos que foram escravizados, os povos africanos, esse apagamento deixam rastros para sempre, rastros que são muito difíceis de serem remediados. Então, ele traz essa discussão de uma forma muito sensível, muito bonita, muito tocante. E eu vim aqui abrir meu coração, conversar um pouco, sem tabus, assim, sem estou aberta se eu estiver falando alguma coisa errada. Fale aí nos comentários,
que eu acho que a gente está aberto justamente a essa discussão, a se melhorar, a conhecer, mas eu vim aqui fortemente recomendar a leitura desses 3 livros. Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme, eu estou olhando aqui, meia hora eu acho que eu estou aqui gravando. Mas é isso. Vocês já leram esses livros? Espero que, se não leram, se interessem a ler. E um beijo, até o próximo vídeo.